O uso de fone de ouvido é cada vez mais comum. É só você reparar nas ruas, né? Nos ônibus. Muitas pessoas estão o tempo todo com os fones, né? Uma forma também de escape, de não ouvir esse barulho da grande cidade que, às vezes, claro, pode causar irritação e até mesmo estresse. Então a pessoa coloca o fone de ouvido, aí escuta ali uma videoaula, né? Uma aula ou então até mesmo música, que é o mais comum, mas o uso excessivo pode trazer problemas para a nossa audição. Sobre este assunto, eu converso agora, ao vivo, com a médica otorrinolaringologista, a doutora Tani Gans Sanches. Doutora, muito bom dia para a senhora. Quais os principais riscos do uso excessivo dos fones de ouvido? É a perda de audição mesmo, doutora? Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, como você falou, hoje as pessoas usam fone de ouvido como se fosse uma peça de roupa. Põe de manhã, só tira de noite. Exatamente. Né? Então, faz parte do corpo já. Isso, exatamente. Está incorporado. Então, a questão é que este uso frequente faz as lesões no ouvido aparecerem, porque se fosse um uso com moderação, do jeito que a gente recomenda, eu particularmente acho que o fone de ouvido é uma invenção maravilhosa. Mas vamos lá, quando é usado por muito tempo seguido, isso quer dizer mais do que 2 horas consecutivas, ou por um volume muito alto, isso quer dizer mais do que a metade do volume permitido pelo aparelho, existe o risco de provocar a perda de audição, sim, porém, como essa perda vem bem devagar, bem lentamente, a gente se preocupa com as minúcias que o ouvido solta de sintomas antes da perda chegar. São eles o zumbido, que é um barulho no ouvido, percebido principalmente nos momentos de silêncio, e a hipersensibilidade auditiva, quer dizer, a pessoa, por causa do excesso de ruído, passa a não tolerar mais a mesma carga de ruído que ela tolerava antes. Então, zumbido e hipersensibilidade auditiva são 2 dos sintomas que o ouvido sente antes da própria perda de audição ser percebida. A senhora falou agora há pouco, doutora Tani, com relação ao limite diário de tempo para usar o fone de ouvido. Qual que é esse limite? E ele depende também dos decibéis, ou seja, do limite de volume? Sim, a lesão de um determinado ouvido por ruído, seja no fone de ouvido, seja nas festas, baladas, etc., tem 3 variáveis. Uma é o volume. Então, para o fone de ouvido, como cada um cada tipo de fone tem uma possibilidade de volume diferente. Então, tem volume que vai, por exemplo, nos risquinhos ali, de 1 a 10, de 1 a 4, tá? Então, a ideia é pegar o que aquele fone permite de aumento e só ouvir a música ou as videoaulas da metade desse volume para baixo, tá? Em termos de tempo, a ideia é a gente não passar de 2 horas seguidas. Então, quer ouvir o dia inteiro? Ouve 2 horas, descansa meia hora, 1 hora, depois ouve mais 2 horas. Porque além do tempo e do volume, existe sempre uma incógnita que é a sensibilidade dos ouvidos de cada pessoa. Pessoas que nascem com ouvidos mais sensíveis são as primeiras a terem o sintoma ou de zumbido ou de hipersensibilidade auditiva. Quem nasce com ouvido resistente consegue tolerar o som alto por mais tempo antes de ter sintoma. Doutora, como saber o limite do volume, né? Porque, como a senhora falou, o ouvido de cada um é tolerante a um volume determinado. O meu, por exemplo, eu não gosto de volume muito alto, não. Nunca gostei. Então, o meu fone de ouvido está sempre bem baixinho. Já a Joyce Carvalho, que é a minha colega de bancada, que hoje não está aqui comigo, ela já gosta de um volume um pouco mais alto. E como saber o limite de volume para não prejudicar o meu ouvido? Perfeito, você faz direitinho e você fala para a Joyce outro dia que ela estiver aí, para ela fazer que nem você. Vou falar para ela, deixa comigo. Mas é o seguinte, primeira coisa, se você estiver com alguém junto, pergunta para a pessoa se está escapando
som do seu fone que ela esteja ouvindo. Ou seja, a música ou a videoaula tem que ser individual. O som não pode estar extravasando pelo fone, porque senão ele está muito alto dentro do ouvido daquela pessoa, tá? A segunda regra é você colocar um braço a um braço de distância de uma outra pessoa. Você, na distância de um braço, você tem que estar conseguindo ouvir uma pessoa quando você está de fone de ouvido sem ter que tirar o fone. Então esse é o segredo. Se eu estou ouvindo o fone da pessoa do lado, quer dizer que está muito alto, tá, e aí exatamente. Nós temos esse papel também, né, de puxar a orelha e conscientizar. Por que não, né, chegar no colega e falar, poxa, está muito alto esse teu volume, que tal baixar um pouquinho? Claro, até porque conscientizar, até porque, como uma pessoa já falou há muito tempo atrás, é uma questão da saúde auditiva de quem está usando o fone muito alto, e é uma questão de respeitar o desconforto de quem está junto e não precisa ouvir a mesma coisa, e é também uma regra de etiqueta social. E isso eu achei muito bacana dar esse toque também. Legal. E como é que esses fones que ficam apoiados na cabeça oferecem riscos, doutor? Na verdade, qualquer fone ou apoiado na cabeça ou introduzido dentro do canal do ouvido, todos eles podem ter algum risco de lesar o ouvido se ele for usado com muito volume por muito tempo. O que a gente recomenda é que o fone preferencialmente tenha um recurso tecnológico que é o cancelamento de ruído. Como você mesmo citou, a vida é barulhenta. Então as pessoas tendem a aumentar o volume para que o que eles estão ouvindo no fone seja mais alto do que o volume do ambiente. Para entrar na sua bolha, né? Exatamente, para ficar na bolha. E dentro dessa intenção de ficar na bolha, se o fone não tem o cancelamento de ruído externo, de fato ele precisa aumentar muito o volume, e esse volume alto tem mais poder de estragar o ouvido. Então essa tecnologia do cancelamento de ruído é uma coisa importante. Atualmente ela está mais presente nos fones maiores, esses que cruzam sobre a cabeça, tá? Mas a ideia é de fato que ele possa ser, ela possa ser incorporada inclusive nos fones menores. Doutora, a senhora falou em estragar o ouvido. Uma vez estragado, tem conserto? Não tem conserto, exatamente. Quando as células auditivas morrem, elas não têm como nascer de novo. E essa é uma das grandes razões pelas quais a gente fala, repete inúmeras vezes esse assunto para que as pessoas se conscientizem, principalmente os jovens, porque os jovens não costumam pensar no futuro, mas a gente que já passou da juventude e atende os pacientes que se expõem a ruído, seja no fone ou seja na balada, a gente vê muito arrependimento da parte deles, né? Então é como se não houvesse esse conhecimento, e por isso a gente gosta muito de divulgar esse assunto para que ninguém possa ter essa desculpa. Perfeito. Doutor, a gente tem participação de ouvinte aqui, ele fala exatamente sobre os tipos de fones de ouvido aqui. Vamos achar a participação do nosso ouvinte, que é o seguinte: tem diferença entre fone de ouvido e aqueles fones grandões? Eu, por exemplo, não consigo me adaptar ao fone menor por ser incômodo, né? Machuca o ouvido. O ouvinte no telefone 2792. Tem diferença sim, como a gente já falou, os fones que cruzam pela cabeça, eles podem ter tecnologicamente um pouco mais de segurança, e pra gente o pior fone é aquele que é bem introduzido dentro do canal do ouvido, porque naquele tipo toda a carga de som vai direto pro tímpano, não tem nenhum amenizante, né? Então sim, aquele usado num volume alto tende a ser pior do que os outros ouvidos no mesmo volume alto. A gente está falando de fone, mas o ouvinte final do telefone 7570, ele questiona o seguinte: o som do carro, tem algum limite para se ouvir? Eu gosto de ouvir música alta no carro quando estou sozinho. Claro, o carro é um outro momento, né, que tem um potencial para lesar o ouvido, né? Então, volume alto, todas as janelas fechadas,
com certeza a coisa pode ser lesiva também, né? Porque o ruído é um agente agressor e tanto faz a forma que ele é apresentado pela pessoa. Então, dentro do carro, na balada ou no fone de ouvido, o potencial de estrago é o mesmíssimo. Sempre vai depender da vulnerabilidade do ouvido de cada pessoa, do volume e do tempo que ela fica exposta. Então, na verdade, para dentro do carro, uma coisa que nunca deve fazer é começar a vibrar, tá? O som que está tão alto que está vibrando. E a outra coisa é, de fato, a conscientização da pessoa, no sentido de que ela não precisa escutar tão alto assim para poder ter o prazer com a música. Então, acho que vale esses dois recados aí para o seu ouvinte. Doutora Tani, tem mais participação. Ouvinte final do telefone 2377 diz o seguinte: faço revezamento no ouvido, cada tempo uso em um. O que isso pode ocasionar? Se ele usar em um só ouvido, porém muito alto e por muito tempo, pode acontecer a mesmíssima coisa dele usar nos dois ouvidos ao mesmo tempo. Então, a ideia é que a gente não leve nenhum dos ouvidos. Então, ouvir de um lado só não é uma vantagem se estiver usando errado. Conversei com a médica otorrinolaringologista Tani Gans Sanches. Falamos sobre os riscos do som alto, principalmente do fone de ouvido, que hoje faz parte de muita gente, parece que é uma extensão do corpo, como o celular é a extensão do braço, o fone de ouvido é a extensão das nossas orelhas, dos nossos ouvidos. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Um bom fim de semana. Para você também. Muito obrigada, Luciano.